Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje é 25 de dezembro, Natal, tá? Quem acompanha o canal deve se lembrar que no Natal do ano passado eu comecei um mini curso chamado Cristo, símbolo do si mesmo, que por sinal é o nome de um capítulo do Aion, do Jung, tá? O Aion é um volume super indicado assim para quem está começando a estudar Jung, porque os quatro primeiros capítulos dizem respeito justamente a conceitos fundamentais da clínica do próprio Jung, porque vão falar de ego, porque vão falar de sombra, porque vão falar de ânima, porque vai falar de ânimos, tá? E também inclui o simbolismo cristão, o simbolismo de peixes. Há um capítulo exclusivo dedicado à imagem arquetípica de Cristo, tá? E de algum modo estamos todos nós sendo afetados e tocados e vivenciando do ponto de vista de uma vida simbólica que ainda persiste em nós, que o inconsciente coletivo ainda nos fornece criatividade nesse sentido, vivência prática nesse sentido. Eu resolvi também fazer agora nesse Natal uma espécie de continuação, dar um certo prosseguimento a esse tema. Tá? Por quê? Porque os temas na clínica do Jung, a gente está sempre circunambulando, esses temas nunca se esgotam. Muito pelo contrário, o mito possui um caráter salvífico, né? E possui um caráter de repetição, de se repetir. Tá? Se você for estudar antropologia, se você for estudar mesmo literatura, que tratam dos mitos, né? Tanto a literatura, quanto a antropologia, quanto a ciência social em geral, mostram, nos ensinam esse aspecto dialético, simbólico do mito. Né? E o mito existe variando, ao mesmo tempo que o mito se apresenta enquanto uma espécie de estrutura de continuidade, ou seja, o mito, o mitologema, a metáfora, né? O inconsciente mitopoético está sempre trabalhando, né? Embora muitas vezes a gente não perceba, até porque o inconsciente não é estático, é dinâmico, ele trabalha sob um ponto de vista que não é o ponto de vista da consciência. Então a gente não está percebendo isso o tempo todo, mas os padrões psicológicos ainda estão atuando. Né? Então eu gostaria de dar o prosseguimento a esse tema do Cristo, né? Como é que Jung percebe a imagem arquetípica do Cristo. Tá? Até para a gente poder problematizar certas questões que são fundamentais. Né? Será que o Ocidente ainda mantém a sua tradição, ainda guarda a sua tradição? Será que o Ocidente está dando origem, está migrando para um outro tipo de padrão psicológico arquetípico? Será que o arquétipo de Cristo ainda fala algo para nós, né? Ou esse arquétipo envelheceu, ou esse mitologema já não possui mais condições de fornecer a dose de sentido que a nossa vida precisa. São questões absolutamente legítimas, né? São questões que a gente se coloca e que a gente deve se colocar mesmo, né? Então, assim, bom, primeiro, né? Essas possibilidades de fala que a gente constrói aqui nos permitem voltar novamente a alguns pontos fundamentais da psicologia do Jung. Cristo, símbolo do si mesmo. O que é símbolo? O que é si mesmo? O que é arquétipo? Né? Bom, arquétipo e Jung são os partner behaviors. Né? Arquétipo e Jung são os padrões de comportamento coletivamente herdados, historicamente herdados, que fazem parte da memória humana, da filogênese humana, e fazem parte da história da espécie. Né? Na psicologia do Jung existe uma espécie de transição muito grande, né, de interface, de movimento entre o biológico e o simbólico, entre a vida instintiva e a vida arquetípica. E eu gosto muito de uma noção que diz que, embora para a biologia os instintos obviamente
são cegos, né? Os instintos ocorrem no escuro. O arquétipo é uma forma que o instinto conseguiu encontrar para se auto-observar, para se auto-enxergar. Então, quando a gente admira e contempla a imagem do Cristo, a imagem arquetípica de Cristo, é como se a nossa própria alma criasse essa possibilidade de enxergar a si mesma e de encontrar-se a si mesma. Nós não somos apenas seres biológicos, nós também somos seres simbólicos, né? Quer dizer, nós não seríamos animais racionais se não antes nós não fôssemos animais fantásticos, né? Animais da fantasia, do simbólico, né? Então, assim, essa própria questão do símbolo, né? O que é o símbolo em Jung? O símbolo em Jung é o indizível de maneira insuperável. É a melhor representação possível para um conteúdo desconhecido. O símbolo é sempre uma ponte que a gente lança para o além, né? Para uma transfenomenalidade, né? O símbolo aponta sempre para algo que está muito além dos fenômenos imediatos, né? É mais ou menos como você olha para uma figura mandálica, você vê um mandala e você meio que se perde quando você vê o mandala. O símbolo tem essa característica. A gente olhar para o símbolo e a gente meio que se perder. E o si mesmo, ou self, para Jung, é a meta da própria vida. É a meta da própria existência. Jung dizia, né, que o objetivo da vida, a meta da nossa existência, não é ser feliz, é realizar o si mesmo. Nós precisamos realizar o si mesmo, a fenomenologia empírica do si mesmo. E quanto isso é difícil demais. Esse próprio caminho é o que a gente chama de processo de individuação. Tá? Nesse processo de individuação, a gente, por meio de uma atitude simbólica, a gente vai encontrando aos poucos o sentido da vida e a gente vai entrando num aspecto sincronístico com o próprio self. Quem trabalha com a psicologia do Jung, por exemplo, eu trabalho na clínica e tudo, a gente percebe que o paciente começa a melhorar quando ele começa a superar a divisão que a sua neurose provoca, a cisão que a sua neurose provoca. O paciente começa a melhorar quando surge na clínica, muitas vezes por meio de sonhos, muitas vezes pelo trabalho de imaginação ativa, muitas vezes de forma espontânea. A gente precisa sempre estar aberto para a espontaneidade psíquica do inconsciente. Ou seja, a gente precisa permitir que a fantasia criativa do paciente se encontre com a nossa própria fantasia. Evidentemente, os processos de transferência, de projeção vão ocorrendo na clínica, mas quando surge na clínica aquilo que a gente chama de fenomenologia empírica do si mesmo, a gente percebe que o paciente começa a melhorar. A gente percebe que o símbolo tem um papel de cura de dissociação da neurose, né? A gente percebe que o paciente começa a melhorar e as coisas começam a fluir melhor. Muitas vezes isso ocorre por meio de uma sincronicidade, muitas vezes isso ocorre por meio dos sonhos, da fantasia, como eu estou dizendo, né? Mas como é que a gente diferencia a leitura psicológica da leitura teológica? Qual é a diferença entre psicologia e teologia? Bom, eu gosto de dizer que se você diz que o si mesmo é um símbolo de Cristo, você é teólogo, né? Esse tipo de afirmação, o si mesmo é um símbolo de Cristo, isso é teologia. Mas quando você fala Cristo é símbolo do si mesmo, isso é psicologia, né? Sentiram a diferença? Porque para Jung o self ele é apenas potencialmente empírico. Nenhuma leitura psicológica vai esgotar a complexidade do self, tá? Mas a gente sabe que quando esse self se manifesta, muitas vezes por meio de sintomas, adoecimentos, mas também sincronicidades, né? Mas também por fantasias, por sonhos, né? Pela imaginação. Quando esse si mesmo se manifesta, a gente passa a se transformar. E essa é a força mais transformadora que o ser humano pode experimentar. E o Cristo, nesse sentido, ele é uma imagem possível, uma representação coletiva para a figura do self,
para a figura do si mesmo. Nesse Natal, nós estamos tendo esse encontro com essa imagem arquetípica. E eu desejo a todos vocês um Feliz Natal. É isso, pessoal. Muito obrigado e vamos estudar Jung.